Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da nulidade dos casos do 8 de janeiro. Sim, todos os casos referentes ao processo do, entre aspas, golpe e também das pessoas do 8 de janeiro. O advogado Silvio Kuroda explica por que são todos os processos nulos de pleno direito, devido à violação do promotor natural. Vamos entender o que é isso daqui e por que isso aconteceu. E é documentado, né? Evidentemente é documentado, está claramente documentado ali. Isso abre uma brecha extremamente interessante caso os outros ministros do STF queiram resolver o problema do Alexandre de Moraes. É uma maneira de anular o processo inteiro de forma muito simples, com um embasamento claro, um embasamento óbvio. Vamos entender esse caso aqui. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, se trata de mais uma investigação muito bem feita pelo David Agape, que tem feito um trabalho de investigação muito bacana. Recomendo muito que você compre a assinatura da investigação, que é o blog dele, né, que ele bota as informações aqui, vale muito a pena mesmo, né? Eu vou dar uma visão geral do que ele está falando aqui, mas é lógico, para você ver todos os detalhes, você vai ter que ir no site dele e comprar a assinatura dele ali. Eu já comprei a assinatura minha dele e recomendo que você faça. Sempre tem muita informação interessante aqui, né? Bom, e o que ele está falando basicamente? Ele fez uma entrevista com o Silvio Kuroda, que é um advogado de algumas das pessoas do 8 de janeiro, né? E basicamente o que ele coloca aqui, o Kuroda explica que as denúncias apresentadas pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos violaram o princípio do promotor natural. A regra do juiz natural todo mundo sabe qual é, mas o promotor natural também é uma regra reconhecida na doutrina do direito, tá? Ela está implicada aqui no artigo 5º da Constituição, no inciso 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão por autoridade competente. Repara que fala claramente autoridade competente. Processado nem sentenciado, ou seja, está falando de promotor e juiz. O juiz natural é um termo mais conhecido, né? É aquela ideia de que você não pode escolher qual juiz que vai te julgar. As regras do direito brasileiro dizem que se você entrar com uma ação qualquer contra alguém, o juiz vai ser sorteado de acordo com uma regra definida. Pode ser sorteio, pode ser prevenção, tem uma regra específica para isso. O ponto é que você não pode escolher quem é que vai ser escolhido para julgar o caso. Como vocês bem lembram, um problema que teve do juiz natural no Brasil foi justamente o caso do inquérito das fake news, que foi aberto em 2019 pelo presidente, então presidente do STF, o Toffoli, em que ele designou o Alexandre de Moraes como o responsável por esse processo. Isso não é o que diz o juiz natural. O juiz natural indica que teria que ter havido um sorteio entre os ministros do STF para ver quem pegaria esse processo, quem seria o relator desse processo. No momento que você escolheu o juiz do seu processo, você está fraudando o processo. Não é um devido processo legal, né? O motivo disso é óbvio, porque se uma parte pode escolher qual é o juiz que vai julgar ela, evidentemente ela vai escolher um juiz que seja mais favorável ao lado dela, ou né, piore para outra parte. Então você já tem aí na criação do processo um vício de origem, que é esse vício do juiz natural, do problema do juiz natural nesse caso. Só uma curiosidade, tá? Na ética libertária, vocês sabem, isso é substituído pelo amplo acordo entre as partes. Então, não existe o processo, não existe a garantia do juiz natural na ética libertária, no direito privado. O que acontece nesse caso é que ambas as partes escolhem o juiz que vai julgar o caso, e com isso você tem também a garantia de que você não vai ter uma parte, não vai ter um juiz que é favorável a um dos lados, né? É uma das maneiras de você resolver isso no sistema anarcocapitalista. Os demais controles todos que você tem, o devido processo legal, vocês sabem, né? O devido processo legal é um conjunto de controles que você tem para minimizar erros em processos, né? A atividade jurisdicional de você dizer quem é que está certo, quem é que está errado, é uma atividade que existe desde os primórdios da humanidade. Vocês sabem, Salomão, o rei Salomão, era um juiz muito ponderado, né, muito sábio e coisa e tal. Tá lá na Bíblia esse negócio, né, no Velho Testamento, coisa antiga pra caramba. Só que ao longo de toda a história humana, o pessoal percebeu que essa atividade de julgar é difícil, é complicada, tá? Ela pode gerar um monte de problemas, aí, um monte de erros. E o devido processo legal é justamente um conjunto de controles que você tem para evitar erros, evitar que o juiz decida errado. Não é uma garantia, não é que se tem o devido processo legal vai sempre o julgamento ser correto, não é isso.
mas pelo menos você evita os principais problemas que foram identificados na história. É uma série de requerimentos, a ampla defesa, o contraditório, o direito a uma segunda instância, uma segunda jurisdição, enfim, tem uma série de passos que você define, uma série de controles que você coloca para evitar erros no processo. Um desses controles é o juiz natural e também o promotor natural. Porque lembra, o promotor é o cara que vai acusar numa ação penal, né? Então, numa ação penal, o promotor é o cara, digamos, o cara que quer condenar, é o cara que quer botar a pessoa na cadeia. E, do outro lado, você tem o advogado de defesa. O advogado de defesa é escolhido pela pessoa que está sendo acusada, pelo acusado no caso. O promotor não pode ser escolhido por ninguém. E, evidentemente, da mesma forma que existem juízes melhores e juízes piores, também existem promotores melhores e promotores piores. Tá? Isso, lógico, eu quero dizer no sentido da sua ação. Para aquele caso específico, tem promotores que pegam mais nesse tipo de ação, tem outros promotores que têm mais o entendimento de outra forma em outra ação. Então, dependendo da ação, você tem coisas diferentes aí, né? Então, o princípio do promotor natural é um princípio importante também dentro do devido processo legal aqui na justiça brasileira. E está aqui na Constituição, inciso 53, ninguém será processado, que é o caso do... Aqui, ó, ninguém será processado, ou seja, é o promotor, e nem sentenciado o juiz, senão pela autoridade competente. Ou seja, se você determinar que a pessoa que apresentou a denúncia pelo Ministério Público, ela não é o promotor natural em um caso, o caso é nulo de pleno direito. Nulo, completamente nulo, nada se produz dele, né?